Combate à corrupção não pode acabar com a política tradicional. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu gostaria que você assistisse até o final, mas antes quero pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Evidente que essa onda que teve e que agora está em curso de combater a corrupção, de passar a limpo a política, é muito bem-vindo, é muito importante para o país. Infelizmente nós temos ainda, com todo esse combate, ainda resta aí um nível de corrupção bastante alto. A corrupção existe em todos os países do mundo, mas aqui no nosso país estava mesmo numa situação, eu diria que de calamidade, E foi muito bem-vindo o combate à corrupção. Agora, o que eu não achei muito lá bem-vindo foi que esse combate à corrupção ele veio atrelado a um combate à política tradicional, ao político profissional. Eu não vejo essa ligação. Para mim, corrupção é uma coisa, política tradicional, político profissional é outra. Se o político profissional comete corrupção, isso é uma coisa, mas não é necessariamente a política tradicional. A política tradicional é a arte de negociar, é a arte de conversar, de convencer e decidir aquilo que é melhor para o país, aquilo que é melhor para a sociedade. Isso é a política tradicional. E o político profissional é aquela pessoa que se dispõe a fazer esse trabalho, aquela pessoa que ao longo da sua vida se dedica a discutir temas importantes para a sociedade e colocar em prática aqueles que a maioria das pessoas desejam, Talvez até alguns temas, algumas exceções, a maioria às vezes nem deseja, mas é necessário, como é o caso, por exemplo, da reforma da Previdência. A maioria, eu não sei se não tem consciência ou se finge de desinformado, não deseja que isso aconteça. Mas basta saber fazer conta, e não estou dizendo aqui de operações complexas, não. Uma continha básica aí você chega à conclusão de que é insustentável o modelo atual. Então precisa de mudança. E essa mudança ela tem que ser feita democraticamente na base do convencimento das pessoas. Essa e todas as outras. Estou dizendo essa porque ela é muito importante e ela é impopular, então é mais difícil de ser realizada. E isso precisa ser feito sim, porque não? Por políticos profissionais, por políticos tradicionais. E políticos profissionais, políticos tradicionais não são corruptos necessariamente. Se uma parte considerável seguiu esse caminho, o fez errado. Simples assim. Então, você não só pode, como deve, todos nós devemos combater a corrupção, defendemos ser contra a corrupção, mas jamais ser contra a política tradicional, a políticos profissionais. Isso é uma outra coisa. Então vamos fazer uma nova política. E aí eu pergunto, e qual que é essa nova política? Essa nova política seria respeitar as instituições, respeitar as leis, respeitar os acordos, e aprovar aquilo que é necessário democraticamente, no convencimento, convencendo as pessoas com o voto dos representantes legitimamente eleitos. Bom, se essa é a política nova, lamento informar que ela não tem nada de novo. Isso é de fato a política tradicional que existe. Agora, se pessoas novas estão dispostas a fazerem isso, ótimo, que façam, não há problema a renovação. O que não pode é propor lá, eu não sou político, tal, e não tenho muita disposição para a política para tentar fazer esse tipo de coisa. Porque aí eu diria que seria
colocar um amador para fazer algo que seria para ser de quem é profissional. Então, se a pessoa não tem traquejo com política, não gosta muito de política, tudo bem, não há problema. Só que essa pessoa não deve exercer ali aquele cargo político necessário para isso, né? É claro que a gente não precisa de político profissional em tudo quanto é cargo lá do governo. É claro que nos ministérios é interessante que sejam lá pessoas mais técnicas, pessoas que entendam ali de administração e etc e tal. Mas para conduzir a política mesmo, para conduzir as mudanças, as reformas que o Brasil precisa, e não só o Brasil, qualquer país do mundo, e isso é preciso ser feito por político. Agora, se são gente nova na política, ok, não tem problema. Eu quero saber se vai ter experiência, se vai ter condição de fazê-lo, né? Tendo, não há problema, claro, né? Agora, o que não pode é fazer o que se fez aí na campanha, demonizar a política, tipo, não, nós vamos fazer uma nova política, vamos fazer outra política, etc e tal, quando nós sabemos que essa política, ela necessariamente ela não existe, porque a política que existe é essa aí, é tradicional, é a forma de convencer. Então não vejo problema, por exemplo, em uma emenda lá obrigatória que um deputado faz lá, vou construir uma ponte lá na minha região onde eu tenho votos. Se isso ocorrer ali sem nenhuma corrupção, que mal tem? Não tem problema. Um político indicar alguém para um cargo, né? E essa pessoa é tecnicamente capaz, tecnicamente capacitada, qual que é o problema? Ah, não, mas o que estava fazendo antigamente era simplesmente, antigamente não, no passado aí recente, era simplesmente colocar pessoas em troca de apoio, né? Então eu lamento informar, isso não era política. Então o pessoal não fazia política no passado. Então não precisaria dizer que era acabar com a política tradicional. Era dizer, nós vamos de fato fazer política agora, porque no passado não se fazia política, né? Eu tendo a não concordar com isso, mas seria uma fala mais acertada, porque essa fala de que vamos acabar com a política tradicional, a meu ver, é uma fala ruim. Obrigado por assistir o vídeo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.